Achamos muito importante aqui no ETK Education trazer pessoas reais do mercado, do dia a dia, com experiência para falar para vocês. E hoje a gente trouxe uma aula bônus aqui e eu trouxe para falar com vocês uma pessoa com muita experiência na área, 26 anos nessa área, que é o Daniel de Toledo Pisa, de um fabricante, um importante fabricante de painel de câmera. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, Elise, e você? Existe muita dúvida no mercado a respeito e existe também uma diferenciação muito grande sobre tipo de material, tipo de chapa, tipo de montagem. E aí, como no ETK Education a gente tem zero viés comercial, aqui a gente não fala o nome das empresas. Mas a gente vai trazer para vocês explicando como principal fabricante de câmera. Quantos anos tem essa empresa? 116, Elise. 116 anos. Você acha que eles sabem fazer câmera? Então, o que acontece? Eu trouxe aqui para explicar para vocês como funciona. Em primeiro lugar, o que é um painel de câmera? Aqui, para mostrar para vocês o que é um painel de câmera. A câmara frigorífica, muita gente ainda tem dúvida, ela é, imagina, uma caixinha pronta. Ela é uma caixa em grande escala, mas ela é uma caixa que vai ser montada como um container, né, na obra. Só que existe uma questão muito importante que é o isolamento de piso. Então, vocês inclusive podem dar uma olhada lá no meu canal no YouTube. Eu tenho um episódio de visita em obra gravado numa obra mostrando como foi feito o isolamento no piso. Por quê? O que precisa ser feito? Ela é uma caixinha. Porém, a parte de baixo do piso, para que o meu carrinho do produto entre nivelado, eu preciso ter um rebaixo no piso para fazer este mesmo isolamento do painel no piso, para que esta caixa funcione como um isolamento 100%. Por que eu preciso isolar o piso? Se eu tiver embaixo um outro pavimento, se eu não isolar o piso e aquela câmara for congelada principalmente, vai formar estalactite. Vai formar gelo embaixo, na laje de baixo, não é não, Daniel? Exatamente. Quando você tem o isolamento das paredes, da porta e do teto, assim como nessas faces, o piso você também tem troca de calor. Então é necessário deixar um rebaixo, né, um desnível, onde a empresa fornecedora de câmara ela entra com o material isolante térmico sem as chapas metálicas e depois esse piso vai receber uma cobertura, né, o que chamam de concreto magro e o revestimento cerâmico ou monolítico, como for o acabamento da obra. Exatamente, porque eu preciso isolar. E eu preciso isolar quando eu tenho um pavimento embaixo para não formar esse gelo embaixo. E quando forma esse gelo embaixo, eu perco a temperatura de dentro da câmara, exatamente, não é? Porque troca o calor, eu perco a eficiência na câmara, então eu preciso isolar. E quando eu tenho, muita gente me pergunta, mas quando eu estou na terra, quando eu estou no solo, também eu preciso isolar, porque eu troco o calor com o solo e porque também eu posso ter contaminação, né, do solo. Eu tenho gases, eu tenho tipos de químicas no solo e eu posso ter até pragas, né? Então, eu preciso isolar no solo também, independente de estar no solo. E que material é esse que a gente tem aqui, Daniel? Esse aqui é um material, é um bicomponente, é poliol com isocianato, né? Ele chama poliuretano. Tá? Uhum. E o que faz o isolamento dele, né? As células são minúsculas, são células fechadas, isoladas, e o componente plástico ele serve para reter o gás. Então, como existe gás, não há oxigênio. Então, ele é um isolante térmico excelente. Tem alta capacidade. Não pode ser isopor, não é não, Daniel? Não, isopor tem assim, alguns países onde a pressão econômica ela é mais forte, ainda por incrível que pareça, usa-se isopor. Só que o isopor ele absorve a água, né? E a gente sabe que a câmara fria está sempre em um ambiente que é muito suscetível a lavagens, a umidade. E depois que o painel está encharcado, ele não faz mais a função principal dele, que é o isolamento térmico. Exatamente. Então, a câmara, para quem não conhece, é isso. Olhando um painel de câmara, e a gente já falou do isolamento de piso e teto. O painel de teto é o mesmo painel da parede, só que assim, o fabricante divide painel de teto de painel de parede, tá? Mas o material e a função é a mesma. E agora a gente vai mostrar para vocês qual é a melhor função quando a gente tem um fabricante que trabalha com isso há bastante tempo e que trabalha com a montagem do painel. Como é que monta na obra, Daniel? A montagem do painel, além dele ter o perfil macho e fêmea de encaixe,
o nosso painel ele é dotado dos locks de pressão, que são engates que tem no meio do painel, que você tem a parte macho e a parte fêmea, então é um gancho, que ele tem um ciclo excêntrico, né, que ele aperta e puxa, e esse gancho ele caça aqui o pino, que a gente chama de parte fêmea, tá? E através de uma chave sextavada você faz a montagem. E o mais importante que eu quero mostrar, olha aqui, tem isolamento em todo canto do encaixe, né? Aqui. O que acontece? Isso é fundamental, porque não é montar uma câmera, não é simplesmente pegar um painel e encaixar um no outro. E se não tiver essa vedação total? Vai perder temperatura, vai suar e não vai performar a câmera. Exatamente. Além disso, qual a densidade desse poliuretano? Esse poliuretano ele tem 40 quilos por metro cúbico. Então, não é um material, tá vendo, que a gente consegue furar, amassar. Então, é um material muito resistente. Exatamente, né? Ele dá autoportância para a câmera, então ela não precisa de paredes para sustentação e ele tem a capacidade ideal para dar uma boa isotermia para o painel. Ou seja, se você for montar uma câmera, seja qual for o fabricante, se preocupe com a vedação. Se não for esse sistema clipe, encaixe, tem que pelo menos seguir. Olha as espessuras da chapa, olha a espessura do poliuretano, olha a densidade do poliuretano. E outra coisa fundamental também, né, Daniel? A gente não tem aqui uma amostra para vocês, mas na hora que eu encosto a câmera no piso e que eu tenho isolamento para baixo, eu preciso vedar esse encontro. Então, eu preciso ter um material próprio que vede aqui. E não é qualquer material e não é qualquer perfil metálico. É um material que está preparado para as diferenciações e o trabalho de temperatura da câmera. Porque eu vou ter calor, frio, eu vou ter toda essa movimentação. E se não for um material que trabalhe junto com isso, o que vai acontecer? Ele vai trincar, destacar, e aí quando eu lavo a cozinha, vai infiltrar água dentro da câmera. Fora o fenômeno de condensação, né, Lise, que você tem, quando tem uma vedação mal feita. Uma das grandes vantagens desse sistema de montagem é o padrão alto nível de industrialização que você tem no produto. Não precisa ser remanufaturado na obra, durante a obra, e praticamente independente da capacidade da equipe técnica que está fazendo a montagem, você tem um resultado padronizado. E isso é muito importante, a gente falar em padronização para eu poder ter, que são painéis que já saem cortados e pré-fabricados no tamanho da câmera. Eles já são injetados dentro de fábrica e pré-montados dentro de uma fábrica. Não vai ser elaborado e confeccionado o produto durante a instalação na obra. Sim. E isso traz uma diferença de qualidade muito enorme. Muito grande. O resultado é uma boa vedação para a câmera. E eu tenho espessuras diferentes quando eu tenho câmera de congelados e de resfriados. Eu, nos meus projetos, gosto de indicar esse tamanho de painel, seja para resfriados ou congelados, porque o cliente consegue ter uma flexibilidade de espaço. Se ele quiser reformar, montar, desmontar, eu já fiz isso para vários clientes, que é trocar o painel de câmera para um outro espaço, para uma outra cozinha, mudar de lugar. E se eu tenho o painel com a mesma chapa e a mesma espessura e densidade, se eu quero trocar uma câmera de resfriados para congelados, eu só troco o motor. E aí eu consigo, com isso, ter o mesmo isolamento e a câmera vai performar como congelados. Se eu tenho uma câmera de congelados e quero trocar para resfriados, é mais fácil. Mas se eu tenho uma câmera de resfriados e quero trocar para congelados, se eu tiver uma espessura igual em todo o projeto, eu consigo fazer essa troca. Porém, para redução de custos, a gente pode usar espessuras diferenciadas de resfriados para congelados. Exato, muitos tipos de negócio têm essa dinâmica, né? Uma cozinha de um hotel, então muda a concessão, muda uma operação, muda uma estratégia de cardápio, e aí as demandas de estocagem são diferentes mesmo. Então, ao longo do tempo, a câmara pode ser convertida em outras temperaturas. Para alguns outros negócios, ele já sempre vai utilizar uma resfriados, né? Pega uma empresa de hortifruti no varejo, muito comum, já é pré-determinado o regime de trabalho, e aí a gente pode usar uma espessura menor. Exatamente, pode usar uma espessura menor e acaba muitas vezes dando mais espaço interno para a câmera. Você tem um pequeno ganho de espaço interno. Mas a densidade é sempre a mesma, desde que seja sempre a mesma e com o mesmo sistema de montagem. Aí ele é eficiente. A espessura é menor, mas a densidade é sempre a mesma. Exatamente, perfeitamente. Tá. O que eu vou te pedir, Daniel? Nesse depoimento aqui, a gente está falando sobre câmera e painéis. A gente pode marcar um outro depoimento para a gente falar sobre motores e sistema de refrigeração? Perfeitamente.
Tá bom. Então aguardem, a gente vai ter uma outra aula bônus para falar sobre motor e sistema de refrigeração. Muito obrigado. Obrigada, Daniel.